Olá, tudo bem? Nós somos o grupo 4 e vamos falar sobre vibração e frequência de vigas engastadas. O nosso grupo é composto por os 4 membros e fomos orientados pelo Dr. Ricardo Gaspar. Conceitos importantes. Uma viga é um elemento estrutural bastante utilizado em construção civil e ele é capaz de transferir pesos e carregamentos para as colunas. E essas vigas podem ser de diferentes materiais. E neste trabalho serão estudadas vigas de aço carbono, madeira balsa e plástico ABS. Uma viga, assim como todo elemento, é capaz de vibrar de acordo com o carregamento externo. E em particular, temos as frequências naturais que está relacionada à estrutura do material composto pela viga. E a frequência natural é relacionada à taxa de vibração com que essa viga vibra. Os modos de vibração são as formas que a viga adquire quando ela está vibrando em um dado instante de tempo. Um dos casos importantes que se lembra com relação ao estudo da vibração é a famosa ponte Tacoma-Narrows, em que em 1940, poucos meses após a sua inauguração, um vento forte local excitou a, a ponte de tal forma que ela começou a vibrar na sua frequência natural, e isso a levou a um colapso e a ponte caiu, resultando em enormes prejuízos e danos estruturais. Dessa forma, faz-se necessário estudar as frequências naturais e os modos de vibração das estruturas. Bom, a respeito da metodologia, a viga ela é composta de um único material, homogêneo e isotrópico, podendo ser aço, madeira e plástico. Nos materiais utilizados foram justamente esses, como meio de comparação e também para comprovar o método numérico utilizado. Na ferramenta SolidWorks, um modelo de viga engastada em uma ponta foi submetido a uma carga no centro da estrutura, representando a força-peso, e essa carga ela representou o peso próprio da viga. Essa viga ela tem as propriedades elásticas e estruturais que foram determinadas na ferramenta e foi realizado um ensaio demonstrando a deformação causada por esse carregamento. Através dessa simulação, nós tivemos as frequências de oscilação naturais, dado que o único carregamento é devido ao peso próprio da viga. Na ferramenta MATLAB, foi realizada a modelagem para o modelo de viga engastada em 2 dimensões e utilizando de elemento retangular para a análise do método dos elementos finitos. A rotina destina-se a obter a deformação que a viga apresenta enquanto ela se encontra em equilíbrio estático. Na segunda etapa, nós utilizamos um programa em MEF que calcula as frequências e os modos de vibrações da viga em questão. A respeito do referencial teórico, nós consideramos definir alguns conceitos, por exemplo, a definição de viga. Trata-se de um elemento que suporta carregamentos perpendiculares ao seu eixo longitudinal e, de forma geral, elas são retas, longas, com área de seção transversal constante, possuem 2 graus de liberdade, vertical e rotação em torno do eixo longitudinal, e esses movimentos eles são causados por uma força cortante e momento fletor, respectivamente. O apoio de vigas eles podem ser em engaste, apoio fixo e apoio móvel. O engaste ele restringe os 2 graus de liberdade, gerando uma reação de apoio com o componente cortante e flexão. Além das seções planas, ela constitui a base da teoria elementar da flexão de vigas, estabelecendo que qualquer seção transversal de uma viga, que é inicialmente plana, mantém-se plana após essa deformação. Sobre a tensão na viga. Se a força tende a aumentar a área, nós temos uma tração, e se a força tende a diminuir, temos uma compressão. No caso de a força agir tangencialmente à área infinitesimal, nós temos uma tensão de cisalhamento. A lei de Hooke
Quando consideramos o comportamento elástico de um material, a tensão aplicada e a deformação específica resultante se relacionam de forma linear, de acordo com a lei de Hooke, e no qual o módulo de elasticidade E ele representa a característica intrínseca do material quando submetido à tensão, e sigma seria o coeficiente de Poisson, que representa a razão entre a deformação específica lateral, produzida por uma força axial, e a deformação específica axial. O método dos elementos finitos trata-se de um cálculo numérico que analisa as estruturas e atinge soluções aproximadas, envolvendo equações diferenciais, e o MEF ele gera subdomínios, com dimensões bem pequenas, que são chamados de elementos, e cada elemento está ligado em pontos denominados nós. Os graus de liberdade, os nós, eles são livres, e restrições da estrutura, eles são definidos. São inseridas as propriedades físicas do material de estudo, tais como o módulo de elasticidade, densidade e as dimensões. Neste ponto, tem-se condições de obter a matriz de rigidez e a matriz massa do projeto estrutural. Finalmente, as frequências numéricas e os modos de vibração são determinados. O algoritmo programado em ambiente MATLAB utilizou o método dos elementos finitos para descobrir as frequências naturais e os modos de vibração dos materiais determinados. Como entradas, temos que conceder o módulo de elasticidade e a densidade volumétrica do material, as dimensões da seção, base e altura da forma e o comprimento da viga. E como saída, nós temos as frequências analíticas e numéricas dos 3 primeiros modos e a forma dos 3 primeiros modos de vibração. Com relação ao resultado analítico, essas são as frequências encontradas para os 3 materiais. Percebe-se que o aço carbono possui a maior frequência dentre os materiais, enquanto que o plástico ABS possui a menor frequência. O intervalo entre o primeiro e o segundo modo é alto, e em relação ao segundo e terceiro é aumentado mais ainda, que em relação àquele lambda que é utilizado na forma analítica. E essas são as 3 primeiras frequências para o resultado numérico. Percebe-se que há pouca variação ou quase nenhuma variação com relação ao resultado analítico. Dessa forma, considera-se que o resultado numérico é muito próximo ao resultado analítico e é uma boa aproximação. Essas 3 figuras representam a forma dos 3 modos de vibração para os nós que foram escolhidos. Em vermelho, temos o primeiro modo para todos os materiais. Percebe-se que a madeira balsa foi o único material em que o primeiro modo possui uma inclinação para cima, enquanto que o aço carbono e o plástico ABS terminam com uma inclinação para baixo. O segundo modo, representado pela cor azul, é praticamente o mesmo para os 3 materiais. Porém, o terceiro modo, representado em verde, diverge entre o madeira balsa e o aço carbono. Nessa seção é demonstrado as simulações utilizando o software SolidWorks. Para realizar a simulação, modelamos a viga. No ambiente do simulation foi selecionado o estudo de frequência e definido o corpo sólido como uma viga, o que simplifica os cálculos e deixa mais leve. É por isso que a gente verifica aqui que ele forma esse formato cilíndrico, o ambiente de viga. Após isso, a gente selecionou um nó e fixou, e definimos a força da gravidade aplicada no plano superior. Aqui nós temos o resultado da simulação e plotamos os 3 primeiros modos de vibração. Esse primeiro aqui, na frequência de 57 Hz, a viga sofre um deslocamento na extremidade livre. No segundo modo de vibração, a frequência de 350 Hz, a viga sofre um deslocamento mais ao centro, deixando a ponta não engastada mais inclinada, como a gente pode ver aqui. No terceiro modo de vibração,
A viga tem uma frequência bem maior, de 1015 Hz, e ela toma uma forma de onda. Aqui a gente pode ver um comparativo dos três primeiros modos de vibração da viga engastada. Bom, nesse estudo, pudemos verificar as frequências e modos de vibração de uma viga em balanço conforme apresentamos. Pela lei de Hooke, verificamos o comportamento elástico da viga quando submetida a um carregamento externo. Diversificando os materiais, vimos a diferença de módulo de elasticidade e como a parte elástica é diretamente proporcional às deformações. Obtemos as três primeiras frequências naturais e os modos de vibração da viga para três tipos de materiais, que foi madeira, plástico ABS e aço carbono. Também utilizamos os três métodos diferentes de análise, que foi o estudo analítico, o método dos elementos finitos, utilizando o MATLAB, e simulação com o uso do SolidWorks. As três abordagens convergiram em resultados bem próximos, atingindo a expectativa com sucesso. Essa foi nossa apresentação, espero que estejam todos bem e muito obrigada.